Olá, participantes do nosso canal textual. Estamos trabalhando na elaboração de histórias curtas. Aqui temos uma baseada na temática esportiva, como o esporte proporciona a inclusão social e cidadania. Com isso, a produção textual, a qual é fruto da leitura, multiplica a formação de leitores e criadores literários. Essa prática, dentro das possibilidades, precisa ser iniciada já na infância, pela família, e progredida no ambiente escolar, local onde se deve desenvolvê-la de maneira mais eficaz. Desde já eu desejo um grande abraço a vocês e apreciem a história. Grato e até a próxima oportunidade. Estado do Rio de Janeiro, cidade do mesmo nome. A favela da Rocinha abrigava uma comunidade imensa com muitos problemas das mais variadas espécies. No entanto, nada disso impediu que o senhor Tenório e Dona Doroteia começassem um projeto, inicialmente de forma simples, lá pelos anos 1980, mas superou as expectativas no decorrer do tempo, apesar das adversidades. Indo ao passado ainda antes disso, nasce uma criança. Era o ano de 1960. Seus pais deram-lhe o nome de Tenório em homenagem ao avô. 5 anos mais tarde, nasceu também Doroteia, na mesma localidade. Tenório cresceu jogando futebol no campinho, próximo à sua humilde residência. Doroteia, como toda menina, brincava com sua boneca favorita, a qual fora um presente da madrinha de batismo. Mas essa realidade se alterou quando aprendeu a jogar damas com um tio materno, o qual era um excelente jogador. Essa atividade mental resultou em torná-la uma ótima aluna em matemática. Ambas as crianças estudavam pela manhã, em uma escola da rede municipal de ensino. Na hora do recreio, meninos jogavam futebol na quadra ou no campinho da escola. As meninas se divertiam com brincadeiras diferentes, porque naquela época o futebol ainda não fazia parte do gosto delas. Em relação a Doroteia, esta amava o jogo de damas e conseguiu agregar algumas colegas para jogar. Entretanto, o destaque principal era ela. O xadrez, mais tarde, foi adicionado ao seu repertório, porque novamente seu tio a ensinara. Embora as outras meninas ainda não gostavam muito, porque achavam ser muito difícil aprender. A convivência e a somação de ideias semelhantes entre Doroteia e Tenório levou-os a iniciar um namoro. Desde a infância, frequentavam o templo católico como os pais. Agora eles foram despertados ainda mais para expandir o projeto esportivo comunitário que já possuíam em mente, ainda na adolescência. Terminada a missa, conversaram entre si para marcarem um encontro com o padre local e falar sobre o seu empreendimento em busca de apoio. Antes que o sacerdote saísse, foram até uma sala atrás do altar, onde o religioso fazia os últimos preparativos para partir, e disseram: Padre Peixoto? Ele respondeu: Pois não, meus jovens. Temos algo muito importante para falar com o senhor, mas necessitamos de tempo e calma suficientes para tratá-lo. O padre ficou bastante curioso e falou: Na quarta-feira à tarde, pode ser? Sim, concordaram os jovens. Então, tudo bem. Até lá. Ficamos gratos desde já, responderam. Entrem, meus irmãos, falou o padre Peixoto. Estava justamente à espera de vocês. Doroteia e Tenório entraram. Sentem-se e fiquem à vontade, completou o dirigente da igreja. Entraram, sentaram. O padre ofereceu suco. Tomaram, agradeceram. Bom, vamos ao que interessa. O que trouxe vocês a falar comigo? Olha, padre, nós ficamos sabendo que o senhor ama o esporte e também prestamos atenção ao seu discurso na missa. É claro que a parte espiritual é o que mais interessa, mas gostamos muito quando o senhor falou sobre cuidar do corpo e da mente, o que contribui muito para uma vida melhor.
ou seja, uma melhor qualidade de vida. Ainda mais em uma comunidade tão carente de opções de lazer, para afastar a nossa juventude dos maus caminhos. Sim, amo o esporte. A natação é a minha favorita atividade física. Mas penso que vocês não vieram aqui apenas para me conhecer melhor ou me elogiar, não é mesmo? Certo, vamos direto ao ponto. Estamos convidando o Senhor para nos ajudar conclamando a comunidade para incentivar a se engajarem em nosso projeto de desenvolvimento da prática esportiva. Podem contar comigo. O padre levantou-se, abraçou o jovem casal e levou até a saída com muita satisfação. Doroteia e Tenório choravam de alegria e satisfação também. Doroteia acordou no meio da noite. Ela estava sonhando. Finalmente, chegou o dia marcado na igreja. Às 14 horas chegaram e o padre sorridente os recebeu. Conversaram antes do assunto principal sobre coisas relativas à família, política, religião, etc. Mas quando o religioso pediu para que contassem o que realmente desejavam, tiveram uma surpresa não muito agradável. Padre Peixoto, estamos bastante entusiasmados por estar aqui. Gostamos das suas palavras sobre a prática esportiva e concordamos muito. Sim, meus caríssimos, sou um amante do esporte, especialmente natação. Então, partindo logo ao assunto, gostaríamos de que o Senhor nos apoiasse em um projeto esportivo com seu carisma junto à comunidade e outros órgãos públicos. Maravilhosa essa ideia de vocês. Porém, domingo que vem será minha última missa na comunidade. Fui transferido para outra paróquia no Nordeste brasileiro, especificamente no sertão cearense. Que pena! Os jovens disseram. Ficaram tristes naquele instante. Não se desesperem. Se uma porta se fecha, Deus abrirá outra. Tenham fé. Sim, padre. O fato é que já dávamos como certo o seu apoio. Mas quem diz que não deu certo? Não se preocupem. Na minha última missa aqui, fortalecerei ainda mais as palavras com esse propósito. A vinda de vocês não foi em vão. O resto da semana passou. O cotidiano da comunidade carioca fluía naquela rotina diária. Naquele domingo matinal estavam presentes os participantes daquele evento católico. O padre cumprimentou todos. Realizaram cânticos, leituras bíblicas e pregações. Nos ritos finais, ele se dirigiu aos fiéis falando sobre sua transferência para o Ceará. A reação das pessoas foi de muita tristeza, porque ali ele havia construído uma relação muito sólida durante vários anos durante o seu sacerdócio. Isso faz parte, irmãos e irmãs. Como missionário, tenho que seguir avante. A comunidade religiosa, embora não concordasse com a sua saída inesperada, entendeu a situação. Dentro desse contexto, ele aproveitou também para falar que, além do trabalho e com o compromisso espiritual, é necessário cuidar do corpo e da mente, afastando-se de uma vida não escravizada em vícios. Irmãos e irmãs, aproveito essa oportunidade para fazer um pedido a vocês. Conforme isso já é de conhecimento de todos, ou talvez de muitos de vocês, os jovens Tenor e Doroteia procuram desenvolver um trabalho de inclusão esportiva na comunidade. Espero que o engajamento de todos nesse propósito, porque é para o bem não só dessa geração presente, mas para a futura. Toda a igreja olhou fixamente para eles. Já sabiam de tudo, mas não imaginavam que almejavam tamanha dimensão. Terminada a missa, despedidas acaloradas foram dirigidas ao padre, desejando sucesso na nova empreitada. Alguns se dirigiam também ao jovem casal. Uns até prometiam que os apoiariam, outros não acreditavam prontamente. No entanto, o desânimo não os abalou, e a fala do representante da igreja produziu bons resultados a partir daquele dia.
Nas semanas seguintes, a vida continuava. Algumas famílias procuravam o casal. Descobriu-se que na comunidade havia dois irmãos, os quais possuíam habilidades na prática do voleibol. Ficaram sabendo do apelo do padre durante a despedida da paróquia e se apresentaram voluntariamente para prestar apoio, dando aulas gratuitas para a garotada que gostasse daquela modalidade esportiva. Durante 2 dias da semana, reuniam-se com os meninos e meninas em uma parte de areia, a qual pertencia à praça do bairro. Eles tinham uma rede não muito boa e 2 bolas, as quais foram um presente da madrinha, colocando a serviço da juventude local. Um senhor conhecido apenas pelo apelido de baiano, morador daquele espaço comunitário há vários anos, também se voluntariou para ensinar a capoeira, o que ele dominava com maestria. Aqueles meninos e meninas estavam experimentando um novo tempo, ainda que inicial. Enfim, agora tinham no seu próprio ambiente de convivência elementos que os tiravam da ociosidade. Os estudos também eram cobrados. Mas também as famílias das reuniões da associação eram conscientizadas, não só na parte do esporte, como também na evolução dos estudos dos seus filhos. Nas comunidades carentes, conforme o nome já diz, tudo falta. O básico para viver, como alimentação e vestuário, torna-se difícil de conseguir para muitos. As ações do poder público não chegam na expectativa exigida. Porém, quando os moradores procuram unir-se com o objetivo comum de mudança, bons ventos podem soprar a favor, apesar das dificuldades encontradas. Tenório e Doroteia já formavam uma família. O primeiro filho nasceu. Uma celebração familiar foi realizada com o intuito de festejar a chegada de mais um ser no mundo. Ele será um grande jogador de futebol, disse uma vizinha. Não, será um campeão de xadrez. Herdará esse talento da mãe, disse outra. Cantando, festejando, conversando ali, todos estavam. Quando, no final, uma mãe que morava um pouco distante da casa de Tenório e Doroteia aproximou-se e falou: Desejo conversar com vocês em particular. Não precisa ser hoje, porque vejo que vocês precisam cuidar de seu bebê agora. No próximo mês, eu venho, darei esse tempo para vocês cuidarem dos seus afazeres com essa nova situação. Tá certo, então, falou Doroteia um tanto quanto preocupada. Conforme o combinado, ela retornou, no tempo já marcado. Conversaram bastante. A mulher era viúva e tinha um filho adolescente que enveredou pelo mundo do crime e estava cumprindo pena. Desejava muito resgatá-lo. É uma tristeza conviver com essa situação, disse ela. Se ele permanecer assim, o fim será trágico e não quero perdê-lo. Me viro como posso para sobreviver e sustentar a casa. Tenho outras 2 filhas, que felizmente não seguiram esse caminho tortuoso. O que podemos fazer por ele? Tenório perguntou. Amo esse projeto que vocês estão à frente, botando as crianças e adolescentes para praticar esportes, tirando dessa vida marcada para morrer cedo demais. Vou visitar meu filho na instituição para menores que cometem coisas erradas. Seria bom se vocês pudessem me acompanhar e convencê-lo a sair dessa. Além do mais, ele, quando tinha 12 anos, chegou a treinar karatê por um ano. E acredito que ele mudará. Precisa de mais uma oportunidade. Tudo bem. O importante é que ainda há tempo de salvá-lo, afirmou Tenório.
marcaram para o domingo seguinte a visita ao rapaz. A mãe e os acompanhantes estavam ansiosos para aquele encontro acontecer, o qual mudaria por completo aquela vida delitiva. A chegada à instituição para infratores foi marcante. O domingo é um dia representativo do lazer. Na reunião familiar das gargalhadas, do almoço em conjunto, enfim, do descanso. Para aqueles adolescentes ali custodiados, era também um dia de espera pelos familiares, os quais costumavam visitá-los nesse dia semanal. Então, estavam lá Tenório e Doroteia, que, embora embora vivessem em um ambiente com muita probabilidade de ocorrências criminais, nunca tinham ido até ali. Cada passo que davam do corredor em direção onde se encontrava o compartimento do filho daquela mãe que os acompanhava, sentiam um frio na coluna e certa apreensão. O carcereiro os conduzia, abriu a porta e lá estava o rapaz, o qual sentiu uma alegria no coração ao contemplar a mãe que o visitava. Viu também que ela estava acompanhada de pessoas, um homem e uma mulher. Benício, estes são meus amigos, que vieram conversar contigo para te ajudar. Olá, Benício, meu nome é Tenório, e esta é minha esposa Doroteia. Cumprimentaram-se, sentaram. A mãe dele tinha trazido um pote de doce de leite, o qual fora analisado na portaria pelos agentes plantonistas. A mãe conversou com o filho sobre a saída dele, porque o cumprimento da pena já estava próximo do fim. Falou também sobre a volta aos estudos. Não deixou de mencionar sobre o projeto daqueles dois visitantes, o que impressionou bastante o custodiado. Fê-lo lembrar quando tinha frequentado a pequena academia do tio, iniciando-se na prática do karatê. Foi um tempo bom para mim, falou o rapaz, visivelmente emocionado por essa lembrança. Lembrou até da medalha que ganhou e que a mãe aguardava com muito carinho. Tenório e Doroteia viam ali que havia uma luz no fim do túnel. Notaram o entusiasmo dele quando falaram sobre o projeto esportivo desenvolvido na Rocinha, ajudados por voluntários que amavam aquela causa resgatadora, a qual já vinha produzindo bons frutos com vários jovens da localidade. Ficaram satisfeitos com a aceitação de Benício. A sirene toca. A partir dali, os familiares tinham somente meia hora para se dirigirem ao portão que dava para a sala de entrada, que ao mesmo tempo era o local de saída. Abraços, choros e também sorrisos marcaram aquele encontro. Tenório e Doroteia trabalhavam em uma escola da rede municipal de ensino. Ele no setor administrativo. Ela atuava em sala de aula como professora. Nessa profissão, não deixava escapar a oportunidade de incentivar seus alunos na prática esportiva, de acordo com o gosto e a disponibilidade de cada um. Aprovados em concurso público pelo esforço que sempre empreenderam na vida, ganhavam o pão diário e ainda seguravam a mão de muitos. Também contavam com a ajuda de alguns moradores e também de outras localidades que compartilhavam suas habilidades para ajudar o próximo voluntariamente. Do contato com um desses, falaram a respeito do caso do Benício, o qual estava prestes a sair da prisão e que este desejava retornar à vida em comum, à vida normal, aos estudos e também voltar a praticar sua arte favorita, o karatê. A resposta foi positiva. Que ótimo, falou o voluntário, que também era atleta. Tem um amigo que com certeza dará a ele uma oportunidade na sua academia. Assim que ele for liberado, mantenha um contato.
O tão esperado dia chegou, a libertação. A mãe foi tratar com a direção a assinatura do alvará de soltura. As irmãs estavam ali também, aguardando na portaria. A família feliz estava ali porque o jovem, voltando ao convívio familiar e social, mas também havia preocupação de uma recaída, sendo motivo de inquietação. Porém, a visita dos representantes comunitários, os quais abraçaram aquela missão como um sacerdócio, uma vocação especial, a qual fazia soprar a esperança em meio à tempestade. Benício tinha saído muito receptivo, acreditando no seu retorno ao novo convívio, fator importante para a reconciliação. Após as assinaturas de costume nessas ocasiões, dirigiram-se para casa. Lá chegando, os vizinhos mais próximos foram recepcioná-los. Alguns murmuravam: esse aí não tem jeito. Dão uma de bonzinho quando estão presos, mas quando saem, botam as unhas para fora. A mãe, mesmo sem ouvir, sabia desses pensamentos negativos, mas não se esmureceu. Passados alguns dias, Dona Elvira, mãe de Benício, foi até um telefone público, o qual ficava localizado em frente à padaria do seu Ernesto. Colocou a ficha, ligou para o número fornecido pelo jogador de futebol, que também amava artes marciais. Alô, quem fala? Respondeu o atleta. É Dona Elvira, a mãe de Benício, aquele que estava cumprindo pena. Agora ele já está em casa. Desejo sua ajuda, conforme o senhor me falou. Ah, sim, lembro-me muito bem. Tenho uma notícia ainda melhor. Meu amigo, dono da academia, conversou com os instrutores e um deles aceitou emprestar esse apoio 2 vezes por semana, aí na própria comunidade. Achei bastante legal porque vai beneficiar mais alunos que desejam praticar essa arte milenar, sem gastar dinheiro em passagens, e melhora a autoestima por permanecer no seu meio de convivência. Agradeço muito a vocês por nos ajudarem. Ah, não se preocupe, também ficamos felizes por a senhora estar preocupada com o futuro do seu filho e de outras crianças da sua comunidade. Amanhã às 9 horas, vou juntamente com ele até a associação de vocês e já teremos um encontro para se conhecerem e, quem sabe, já alguma ideia de planejamento de aulas. Tá certo, sou grata por tudo. Até amanhã. Até. No dia seguinte, lá estavam o instrutor e seu amigo, o qual apresentou para a garotada. O espaço da associação era muito bom. Na quadra de esportes praticavam voleibol ou futebol de salão. Para as aulas de karatê dispunham de uma sala de bom tamanho. Nela também também seria o espaço ideal para as aulas de capoeira. O instrutor, de nome Paulo, se apresentou aos alunos. Dentre eles estava Benício. O professor, após as apresentações, uma boa conversa, adiantou o plano de aula, seguido de algumas instruções práticas, mostrando uma prévia do que seria o dia a dia com ele nas instruções. Benício mostrava-se mais interessado do que os outros, não só porque já possuía certa prática, ainda que de iniciante, mas porque ali estava o seu recomeço. O professor tinha voltado a atenção para todos, porque ali estava voluntariamente contribuindo para o futuro deles. Porém, o caso de Benício era algo que inspirava um pouco mais de atenção. Terminado aquele evento, o instrutor falou: Bem, pessoal, por hoje está terminada a nossa primeira aula. Gostei muito do envolvimento de vocês. Lembrem-se que o exercício corporal não é somente bom para o corpo, mas melhora também o desenvolvimento da mente. Aconselho a vocês que não desprezem uma boa leitura.
Tomem gosto pelos estudos. Afastem-se de coisas que trazem malefício para suas vidas, como os vícios. Contudo, apropriem-se das virtudes. Não pode haver futuro se não construirmos o presente. Agora é hora de começar e recomeçar. Até a próxima. A padaria do seu Ernesto era bastante movimentada. Muitas famílias compravam para pagar semanalmente ou mensal. Tudo era registrado no livro caixa. O descendente de libaneses sabia lidar muito bem com o comércio. Administrava as dívidas dos seus clientes e ainda procurava ajudar aqui e ali os mais necessitados. A cada manhã e também no final da tarde, meninos e meninas iam amando dos pais comprar gêneros alimentícios, principalmente pão, manteiga, leite e café. As crianças amavam também as diversas variedades de guloseimas. Certa vez, por volta das 17 horas, Benício foi ao estabelecimento, adquiriu os produtos os quais sua mãe tinha pedido para comprar. Quando, na saída, um homem se aproximou e falou baixo. O chefe deseja vê-lo, amanhã pela manhã. O rapaz chegou à sua residência assustado. Contou à mãe o ocorrido. Ela ficou muito preocupada porque não desejava que o filho retornasse àquela vida criminal. Pensou um pouco, chamou o filho para ir à casa de Tenório e Doroteia. Lá chegando, narraram o ocorrido na padaria de seu Ernesto. Esse acontecimento era um empecilho para aquele casal que lutava pelo objetivo de salvar vidas. Todos concordaram em ir ao encontro determinado pelo líder criminoso. A poucos metros do local, algumas sentinelas interpelaram os quatro que vinham chegando. Para onde vão? Vamos ao encontro do líder. Sou a mãe de Benício e estes são meus amigos. Conhecemos esses dois, falaram a sentinela. Sabemos do trabalho comunitário deles. Nada aqui se passa que a gente não saiba. Um beco estreito os conduzia até o local determinado, sempre acompanhados de perto pelos soldados do crime. Parecia um labirinto porque entravam em um beco, depois em outro, subiam escadas e finalmente foram recebidos. Entrem, estou esperando. Todos entraram. Sentem-se. Sentaram. Bem, senhora, seu filho trabalhou para mim. Desejo tê-lo novamente. A mãe, cabisbaixa, falou. Perdoe-me, senhor, eu gostaria muito que ele deixasse esse tipo de vida. É o que ele também pretende agora a qualquer custo. É isso mesmo, rapaz? Sim, senhor. Você sabe que eu não gosto de perder, não sabe? Sim, senhor. Mas tenho algo a falar com seus acompanhantes. Nós? Respondeu Doroteia. Sim, vocês. Chamou os dois em uma sala particular a portas fechadas. Tudo o que acontece aqui no meu reino eu sei. Eu poderia estar furioso por causa dessa intervenção de vocês no meu efetivo futuro. Mas, sinceramente, não estou. Vocês não têm combatido contra mim diretamente. Não são informantes da polícia ou coisa parecida. Vocês trabalham com outras intenções. É como aquela frase dita por Cristo: meu reino não é deste mundo. O que levaram os romanos a não acharem nele crime algum. Não esperava que o senhor tivesse essa consciência, falou Tenório. As pessoas surpreendem, disse o chefe. Vou contar a vocês um pouco da minha história de vida. Vivi minha infância no Nordeste brasileiro, no sertão pernambucano. Vim aqui para o Rio de Janeiro com 12 anos de idade. A seca consumiu tudo que tínhamos e aqui chegamos, sem eira nem beira. Vendemos nosso pedacinho de terra, nosso pequeno rebanho de gado e cabras, e compramos uma casinha nessa favela.
Meu pai tinha se separado de minha mãe e foi embora. Vivemos aqui passando por dificuldades muitas no Rio de Janeiro. Ela faleceu quando eu tinha 16 anos de idade. Minhas duas irmãs ficaram em Recife, trabalhando como empregadas domésticas, vivendo até hoje. Aqui fiquei sozinho e tive que a todo custo tocar a vida. Hoje estou em um patamar financeiro muito bom, embora sei que o que eu faço não é correto. Talvez se naquele tempo houvesse pessoas como vocês, eu estaria longe disso. Bom, a nossa conversa acaba aqui. Sigam em frente com seu trabalho. A juventude precisa de vocês. Os governantes poderiam fazer mais. Infelizmente, não cobramos o suficiente. Eles foram embora. Enfrentaram aquele encontro com certo temor, a princípio, mas persistiram e venceram. Observaram que toda pessoa tem a sua história de vida. Atentaram também para que muitos moradores, apesar de viverem uma condição de vida desfavorável economicamente, não entraram no mundo do crime, como aquele homem que tinham conversado. Com o resultado obtido dos jogos estudantis, a meninada, embora alguns já tivessem completado a maioridade, experimentou uma grande bonança, a qual inundava o espírito deles. Mais ainda, quando uma visita inesperada fez alcançar um índice de felicidade elevado. Certa manhã, de sábado, aquele povo recebeu a visita de representantes de uma organização não governamental alemã. A equipe daquela instituição, comandada pelo senhor Albert, ficou sabendo daquele magnífico trabalho, o qual começou como um sonho e agora se tornava uma realidade, salvando vidas, promovendo o futuro. Tudo isso devido ao valoroso empenho de abnegados voluntários. A conversa foi muito atrativa, as ações melhores ainda. O senhor Albert, após fazer um levantamento da situação, assinou um convênio de cooperação, o qual garantia recursos financeiros para reformar e ampliar o espaço. Uma biblioteca ampla foi construída, livros diversos foram adquiridos, bem como outros materiais de apoio, como uniformes e materiais didáticos complementares, por exemplo. Também uma bonificação para os instrutores voluntários foram foi incluída na ajuda prometida e também concretizada. Retornando ao dia da visita dos representantes estrangeiros, há de se falar de uma ocorrência policial ocorrida naquele dia. Tudo ia muito bem, quando, repentinamente, tiros foram ouvidos das proximidades da Associação de Moradores. As forças policiais estavam ali mais uma vez, em confronto com os infratores da lei. As portas tiveram de ser fechadas rapidamente, sendo que todos se deitaram naquele instante, para evitar um mal maior. 2 horas após o confronto, ficaram sabendo que durante o ocorrido, o chefe fora abatido entre outros auxiliares. Os novos patrocinadores já sabiam que esse tipo de evento poderia acontecer, e o investimento possui um valor ainda mais expressivo para não garantir a entrada de mais jovens naquele submundo violento. Depois de tantas lutas, Tenório e a esposa estavam radiantes com o sucesso do seu empreendimento, o qual beneficiava e resgatava vidas. Através do apoio internacional, eles agora têm uma noção maior da necessidade de investimentos públicos ou particulares, recursos estes que se devem ser prioridade também do Estado. Com essa ideia, resolveram ir à Câmara de Vereadores buscar apoio político. Conseguiram falar com dois vereadores, os quais os receberam muito bem.
Porém, passado algum tempo, nenhum retorno concreto foi efetivado. O Estado tem o dever de promover políticas públicas visando a consolidar a cidadania plena dos seus governados. Tenório analisou. As agremiações políticas são compostas por representantes de classes diversas. Precisamos ter um representante diretamente nosso também. A partir dali, procurou um partido, fez a sua filiação, propôs a sua candidatura nas eleições que estavam se aproximando. Obteve a resposta positiva. Assim que a Justiça Eleitoral autorizou a campanha, percorreu a comunidade, não prometendo, mas já proclamando o resultado daquele tempo, árduo que esteve à frente daquele projeto. Convenceu o povo sobre a necessidade de eleger um vereador para ser representante direto, não só da comunidade da Rocinha, como as também que estavam nas suas proximidades e passavam por aqueles problemas também. Não deu outra. Foi uma vitória esmagadora, o que resultou na eleição de mais um colega de coligação partidária. A força política agora contribuía ainda mais para o crescimento da comunidade, estendendo-se a outras. Nos primeiros dias do seu mandato, protocolou um projeto de lei que destinava investimentos municipais nas escolas públicas, bem como a inclusão no currículo escolar, o incentivo dos benefícios da prática esportiva. Caro leitor, não podemos finalizar nossa história sem um desfecho empolgante. Falamos do resultado dos jogos estudantis, mas não o detalhamos. Os jogos foram realizados em âmbito estadual. Participaram escolas tanto da rede pública quanto da rede privada. As escolas particulares, devido aos recursos materiais e humanos superiores, tiveram um desempenho alto. Contudo, as meninas e os meninos do projeto social e esportivo não ficaram atrás. Benício tornou-se um excelente karateca, saindo-se muito bem na competição, alcançando o primeiro lugar no pódio na categoria dele. Marília, filha de um vizinho de Tenório e Doroteia, tornou-se uma magnífica jogadora de xadrez, conseguindo vencer em primeiro lugar também. Inclusive recebeu uma ajuda de custo para participar do campeonato nacional dessa modalidade. As meninas do voleibol ficaram em segundo lugar, ganhando a medalha de prata, perdendo apenas para uma grande escola da rede particular, devido à diferença de condições favoráveis e desfavoráveis entre elas. Os meninos do futebol também ficaram em segundo. E isso também foi um fator muito agradável para que eles continuassem trabalhando para alcançar um êxito ainda maior. Tenório, na Câmara de Vereadores, em uma sessão solene, realizou um discurso em homenagem aos vencedores, mas estendendo-se também a todos os participantes. Senhoras e senhores, diante de vocês, nessa Casa Legislativa Municipal, parabenizo estes jovens, os quais, apesar de serem originários de uma comunidade onde falta tudo, não se renderam. Abraçaram a oportunidade que receberam, com honra e disciplina. Essa vitória é um chamamento para a sociedade buscar soluções, para a inclusão de todos na vida social do país. É possível realizar. Aqui está o resultado. O esporte na vida deles proporcionou a saída de um futuro incerto para o pódio. O desempenho escolar foi melhorado. A convivência familiar afetou positivamente a vida de todos na comunidade. Declaro aqui meu compromisso e conclamo todos nós, juntos, construirmos um mundo melhor. Parabéns, parabéns a todos aqueles e aquelas que lutaram por um mundo melhor e continuam lutando. Muito obrigado.
Conforme se observa, para a realização de uma história fictícia, buscamos os elementos da vida real, mas também elementos sem lógica, sem explicação, podem ser usados dependendo do modelo. Por exemplo, se for uma história baseada em ficção científica, contextos avançados, do mundo científico são constantes. Se for do gênero terror, contextos sobrenaturais, assustadores, preenchem a história. Nesse caso específico, contextualizamos nossa narrativa com elementos presentes do mundo concreto. Observe os espaços, os locais onde se passam as ações, o tempo, os personagens. Em relação a estes últimos, atentemos à conexão, ou seja, o relacionamento direto ou indireto entre eles. Quanto à progressão da história, temos o início, um meio e um fim. Contudo, vejamos que o fim, o qual determinamos, pelo motivo de programarmos uma narrativa curta, pode ser continuado. Isto pode ser utilizado em sala de aula, despertando não só a leitura, mas a criatividade na formação de novos escritores. Obrigado e até a próxima.